A gente vai receber aqui a Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Rita, bem-vinda. Boa noite para você. O mercado de trabalho foi uma das maiores surpresas da recuperação do pós-pandemia e a gente sabe que é preciso tempo ainda para entender exatamente o que motivou todos esses movimentos, mas queria te ouvir, quero te ouvir sobre a tua avaliação do que aconteceu no mercado de trabalho, tanto do ponto de vista quantitativo, mas especialmente qualitativo do emprego no Brasil. Ei, Thaís, boa noite. Eu quero aqui, coloquei alguns pontos para a gente falar do ponto de vista qualitativo, para a gente entender a realidade atrás dos números, porque é uma taxa de desemprego histórica, né? E, é claro, da manchete, né? 19 estados mais o Distrito Federal, então nós estamos falando de 20 unidades em 27, com a menor taxa de desemprego desde que a série histórica começou a ser mensurada em 2012. E houve uma queda, né, também em relação a 2024, né? Nós saímos de 6,6 para 5,6, então realmente são dados históricos. E quando a gente olha, né, maior número de pessoas com carteira de trabalho assinadas, etc. e tal. Mas vamos ao que o IBGE pergunta quando ele sai às ruas. Ele pergunta: você está procurando emprego? Se a sua resposta é não, você não está desempregado. Você está na informalidade. A taxa média de informalidade no Brasil, em 2025, foi de 38,1%. Mas a taxa de informalidade no Maranhão, por exemplo, vou pegar minha cola aqui, que é número demais, 58,7%. Então, mais da metade da população economicamente ativa do Maranhão estava na informalidade. No Pará, 58,5%. E na Bahia, 52,8%. Vou repetir. Se você não está procurando emprego, você não está desempregado. Você é um trabalhador informal. Vamos voltar ao Maranhão. Para cada 2 pessoas recebendo auxílio no Maranhão, existe uma com carteira assinada. É 2 para 1. Essa é a proporção e isso é refletido nessa taxa de informalidade. Outro dado que eu queria destacar é em relação ao rendimento médio. O rendimento médio, e que houve uma alta acima da inflação no rendimento médio real do trabalhador no Brasil, ficou em 3.560, na média. Mas aonde nós temos o maior rendimento médio real do Brasil? Em Brasília, no Distrito Federal. E São Paulo, que concentra o maior número das indústrias, do setor de serviços, de comércio, que responde por 30% do PIB, o rendimento médio é de 4.190. Minas Gerais, que responde por 10% do PIB, o rendimento médio é de 3.350. E o que nós temos de concentração em Brasília? Funcionários públicos, é o setor privado, é a gente carregando os penduricalhos. Daí essa defasagem do setor. É um setor primário com uma média salarial, um setor privado com uma média salarial muito aquém. Isso é realidade, né? O trabalhador, o funcionário público recebe cerca de 70% a mais do que a média do trabalhador do setor privado. Isso está refletido aqui. Outra coisa que eu queria destacar é que dessas 20 unidades da federação, né, que é 19 estados mais o Distrito Federal, a Bahia consta aí, com uma taxa de desemprego de 8,7%, que foi a segunda maior do país. Só perdeu para o Piauí, 9,3%. Mas a Bahia, com 8,7%, e Pernambuco, que foram os 3 estados com a maior taxa de desemprego, consta da lista daqueles onde houve a redução do desemprego, porque em 2024 o desemprego lá era de 10,8%. Então, os estados do Norte e do Nordeste chamam a atenção pela taxa de desemprego muito mais alta do que a média do país e pelo nível de informalidade. E aí, gente, não é coincidência. São os estados onde existe a maior concentração de pagamentos de auxílios para a população em geral. Repito a pergunta do IBGE. Você está procurando emprego? Não. Então você está empregado na informalidade. Ou melhor, você está trabalhando
como um trabalhador informal. Essa é a realidade atrás dos números de um país que enfrenta a maior crise de mão de obra do século e de um país que quer votar de uma forma muito rápida uma mudança na escala de trabalho. Esses números revelam também, apesar da distorção ali que você traz, da diferença entre trabalhar no setor público, trabalhar no setor privado ou mesmo receber o auxílio do governo, a desigualdade no Brasil continua vergonhosa, né? Independentemente disso, e é isso que chama mais atenção do que os poderes judiciário, legislativo e executivo brigam pelos penduricalhos e pelos supersalários. Ô Rita, não posso deixar de te ouvir sobre a decisão da Suprema Corte, que botou um freio ali na política externa de Trump. Exato. Inclusive, Thaís, eu vou me permitir aqui, eu faço parte de um grupo da Alagro, que é a Academia Latino-Americana do Agronegócio, e lá também está o embaixador Alexandre Parola. E ele no grupo, estava todo mundo ali aflito, querendo saber, né, como a gente continua aflito, o que vai acontecer. Então ele explica qual que foi a jogada do Trump, assim que ele soube, ele lá na Casa Branca, no X da Casa Branca, né, ele falou que todas as tarifas da Resolução 301 e da 232 estavam valendo de maneira total. E ele estava aplicando uma tarifa adicional acima daquelas que estavam vigentes de 10% em nível global, usando a seção 122. Então, eu queria ler aqui rapidamente, se você me permitir, o que ele explica, né? O embaixador Alexandre Parola explica que a 122 ela é rápida, ela é unilateral e procedimentalmente mais leve do que as alternativas como a seção 301. E o presidente da República pode impor tarifas de até 15% ou estabelecer cotas em resposta a um grave problema de balanço de pagamentos, que é o que os Estados Unidos terão, né, com a decisão da Suprema Corte. Eles vão ter que devolver 50% da arrecadação. E é um sério problema de balanço de pagamentos. E politicamente, estrategicamente, isso torna a 122 atraente, porque ela é rápida, ela pode ser implementada com agilidade, o controle é do executivo, então isso tem menos obstáculos e procedimentos de envolvimento que diz respeito ao Congresso, menor exposição judicial, né? E são esses os pontos que ele usou para explicar a tarifa, o uso da 122, alternativamente agora já sendo usada por Trump para recompor aí a queda do tarifaço da Suprema Corte. Obrigada, Rita. Como você disse, ainda tem muita coisa para ser explicada, né? Nos próximos dias vamos entender melhor exatamente o tamanho do escopo e o alcance que Donald Trump vai conseguir ter com as brechas e as medidas disponíveis. Rita Mundim, muito obrigada. Bom fim de semana para você.